Graça e paz, boa noite a todos. Esse louvor me levou ao meu início da conversão. Quando me converti, eu ouvia muito ele. E aos 15 anos eu me converti, como alguns sabem, e não era fácil, só eu evangélica em casa. Todo mundo, no mundo, vamos dizer assim. E esse louvor me ajudou muito, muito mesmo. Depois de 4 anos de muita oração, muita luta, minha mãe se converteu. Mas até lá foi muito choro, foi muita luta, foi muita briga. Porque eu saía daqui e ia até lá, depois do Goiabeiras, no Santa Rosa. Antigamente era 2 ônibus, né? Eu pegava 4 ônibus. E eu falava, eu vou. E ela falava, você não vai. Eu falei, eu vou. Eu vou porque eu sei que aquele Deus que eu vi em algumas pessoas, eu quero para mim, esse amor. E um dia a senhora vai ver como vai ser grande esse amor. E eu lembro que nessas idas e vindas eu comecei a trabalhar com criança. E trabalhar com criança era num bairro mais distante ainda. E eu ia. E hoje eu vejo algumas crianças que a gente pregava, que a gente cuidava, está na casa do Senhor. E me chama tia Adriana, como eu sou grata pelas palavras, pelo cuidado. Então, aquele amor que eu transmiti ficou. Então, assim, não se perca, não se deixe se perder. Se você está fraco, coloque um louvor, e feche os seus olhos. E Deus vai ministrando e você vai falando, Deus vai ministrando e Deus vai falando. Eu acho assim que o louvor é uma arma poderosa quando a gente está triste. E a oração é mais ainda, porque juntos os dois viram uma bomba atômica. Amém? Não era isso que eu ia falar, mas Deus ministrou meu coração e eu quero contar um testemunho. Ontem a gente estava aqui ensaiando e foi embora a luz. Falei, misericórdia, e agora? Eram mais 5h15 mais ou menos, né, Silvânia? E a gente, vamos orar. E a gente orou, Falou, Deus, a gente profetiza que essa luz vai voltar e que nada vai se queimar e que não vai acabar mais a luz. Quando deu, acho que 1 minuto, voltou a energia. Olha o poder da oração de novo em ação. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Abacuque. É um livro bem pequenininho. Vai Salmos, aí Provérbios, vai indo, Ezequiel, Oséias, e você vai chegar lá, Miqueias, Abacuque. Abacuque 3. Durante a semana, falar, Deus, o que o Senhor quer que eu ministre? E nada vinha. E hoje eu falei, Deus, e aí, como que vai ser? E o amor falou, calma, Deus vai ministrar. E eu já estava nervosa, com dor de cabeça. Falei, Deus, e agora? O que eu vou levar? O que o Senhor tem para ministrar na minha vida primeiro, para depois ministrar na igreja? Aí ele falou assim, faz o que você faz de rotina. Comecei a passar roupa e coloquei um louvor. E veio a palavra, Abacuque 3, versículo 17 ao 19. Veio através de uma canção. E que fala assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar alteiramente. O versículo 19 que me pegou. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça e me faz andar alteiramente. Amém? E eu falei, ai Deus, eu vou falar sobre isso. Eu falei, mas esse versículo, muitos pregadores já pregaram. E eu falava assim, pai, mas o Senhor já falou tantas coisas naquele altar, o que eu vou falar? O que sobrou para mim falar? Ele falou, ainda tem mais uma coisinha que ainda precisa ser ministrado na vida das pessoas. E o Senhor fala assim, que no versículo 17 fala, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. O versículo 17 fala, os fiéis podem encontrar alegria em meio à desolação. O que é desolação? É destruição,
é não ter nada, né? Como que a gente vai achar alegria no meio do nada? Como a gente vai achar alegria na tristeza? Como a gente vai achar alegria nos problemas? Só quem tem Cristo. Que a gente fala assim, a paz que excede todo entendimento. Essa é a diferença nossa. Porque quando está o problema lá, você tem a paz. Fala, não, aquilo vai dar certo. Vai acontecer. Deus está comigo. Não sei o que vai acontecer. E as pessoas falam, olha, você é louca. Vai dar tudo errado. Mas aquela paz que você fala, eu tenho a paz de Cristo, que excede todo entendimento. Era isso que Abacuque estava falando. A paz que excede todo entendimento. Muitas vezes você fala assim, essa pastora é louca. Mas eu tenho, muitos de nós têm essa paz. A gente está passando por tribulação, mas a gente tem paz. Eu conheço uma pessoa que eu falo assim, que eu nunca vi ela triste. Sempre vejo ela sorrindo, alegre. Nunca vi ela murmurando. E ela é uma nova convertida. E quando a gente é novo convertido, aí que vem as lutas, né? Vem os problemas. Mas eu nunca vi ela chorando. Nunca vi ela reclamando. Sempre sorrindo. Eu falo assim, você é uma criança no corpo de uma mulher. Um dia eu chego lá. Né? Não é que eu reclamo, né? Mas eu fico debatendo com Deus. Falo, Deus, por que isso? Por que aquilo? Semana passada, a Rebeca, numa quinta-feira, ela teve febre e vômito. Eu falei, Deus, logo quinta-feira, que é o culto de batalha, e eu comecei a questionar Deus. Ele falou, não reclame, não questione, porque eu estou no comando. Você vai ver que eu vou curar ela. E eu trouxe ela, a gente fez um clamor, o que aconteceu? Ela foi curada. E quando foi no domingo, Estevão com febre. Fala, Deus, não, eu preciso dormir, eu preciso descansar. Porque quando a criança está doente, a criança não dorme. Criança, né, que é só a mãe. E ele com febre, eu falei, não, Deus, e agora? Deus falou, calma, calma, que tudo vai dar certo. E o que aconteceu? Estevão está curado, não teve febre, a garganta dele, né, desinflamou. Mas porque a gente, primeiro, em vez de buscar a Deus, a gente busca a reclamar, a murmurar e a perguntar, Deus, por que isso? Por que aquilo? Mas fala, não, Deus, está em tuas mãos. E esse verso descreve a desolação da terra e a consequência, fome, cansada pela invasão dos babilônios. Todas as plantas, os animais mencionados eram básicos para a sobrevivência e a destruição dele. Mostrou o julgamento de Deus sobre o povo por causa do pecado, como o juízo do Senhor era justo e temporário. Vocês lembram da Babilônia? Que o Senhor trouxe a desolação? Por quê? Por causa do pecado, por causa da desobediência. Muitas vezes acontece nas nossas vidas coisas que não era para acontecer, mas acontece por nossa desobediência. A gente sai do caminho, vamos dizer assim. Fala, eu vou sair só um pouquinho, mas eu volto. Mas até você voltar, você já está muito machucado. Muitas vezes você nem volta mais para o caminho do Senhor, porque você decidiu sair dos caminhos do Senhor. Muitas vezes a gente fala, não vai acontecer comigo, mas acontece. E muitas vezes para a gente voltar, dói. E para a gente voltar, demora. Né? Eu tenho o exemplo da minha cunhada aqui. Quanto tempo ela ficou longe dos pés do Senhor? E pergunta para ela como que foi esses tempos. Eu conheci um pouco, depois que ela casou com meu esposo, um pouco da vida dela não era fácil. Ela vivia quase em depressão, com dor, né? E a gente falava, meu Deus, o que está acontecendo? Era a falta do amor do Senhor na vida dela. E assim, com oração, né? E eu sempre oro em silêncio, eu não fico falando para a pessoa, falar, estou orando por você. Não, eu oro em silêncio. Eu olho para a pessoa e falo, Deus, eu sei que aquela pessoa está passando, então cuida dela. E assim eu fazia com a minha cunhada, né? E ela hoje está aqui para a honra e glória do Senhor. O meu irmão, eu falo que ele é convertido já. Só que ele tem vergonha de estar na casa do Senhor, mas ele vai estar. O meu irmão, ele tem um coração muito bom, né? Eu falo assim que ele já é crente, ele nem sabe ainda, mas ele vai estar aqui. Amém? Essa poderosa confiança pode ser descrita como pular de alegria no Senhor e rodopiar de prazer em Deus. Como a gente vai se alegrar, como eu falei, na destruição, na fome, na doença? Às vezes a gente está precisando pagar uma conta, como que a gente vai se alegrar no Senhor? Eu tenho aprendido isso, me alegrar no Senhor. Hoje eu não trabalho, eu fico em casa com as crianças.
E criança cansa também, é um trabalho também, né? E aí o amor fala, amor, hoje tá assim, esse mês tá assim. Eu falei, amor, vamos crer, Deus ele vai prover. Porque assim, nossos filhos estudam na escola particular, mas graças a Deus a gente ganhou uma bolsa, né? Mas tem as outras coisas para pagar, né? Porque a escola sempre inventa alguma coisa e a gente tem que fazer. E eu falei, e agora? Deus vai prover. E quando chega no final do mês, volta essa mãe da diaconisa Marisa, no final do mês está lá para pagar. E não falta. Né? E muitas vezes a gente se descabela, a gente vai atrás de pessoas, fala, e aí, você pode me emprestar um dinheiro? Você pode me fazer isso ou aquilo? Mas você esqueceu do Pai lá em cima. Ele é o dono do ouro e da prata. Por que você não procura Ele primeiramente, ao invés de procurar as pessoas? Né? Se Ele direcionar você a procurar alguém, você vai lá e procura. Mas primeiro vai até Ele. Dobra o seu joelho, né? Ore a Ele, fala, Deus, eu estou assim, assim, assim. Eu preciso disso, Pai, mas se for da Tua vontade, eu aceito essa situação. Mas se não for, então me ajude a passar por isso. Tire de mim. Né? E muitas vezes a gente não faz assim. Eu falo porque muitas vezes eu fui assim. Né? A mulher é mais ansiosa do que homem, eu acho, né? E aí a gente se descabela, a gente fala, Deus, e agora? Né? Fala, não, Deus, eu vou orar e vou entregar em suas mãos. Mas aqui um pouquinho fala, ô fulano, você não tem tal dinheiro para me emprestar, não? Porque, olha, eu não tenho. Ô fulano, você não pode resolver isso para mim porque eu não consigo resolver. Você não acabou de orar, de entregar nas mãos do Senhor? Por que você vai procurar outras pessoas? Agora, se o pai falar assim, olha, procura fulano, ele tem uma palavra para você, aí você vai. Mas antes disso, se mergulha nos pés do Senhor. O versículo 18 fala assim, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Quem é o Deus da sua salvação? É as coisas materiais? É o dinheiro? É o seu esposo? É o seu namorado? É o seu filho? Quem é a sua salvação? É Deus, não é? Então por que a gente não se alegra diante dele? Por que a gente não fica exultante de alegria diante desse Deus tão grande? Respira fundo aí. Olha como é bom você poder respirar sem aparelho. Como é bom você andar, né? Sem nada para você segurar. Como é bom você levantar os braços, né? Esses dias a diaconisa quebrou o braço. Eu creio que ela ficou assim, agoniada de não mexer o braço dela. Né? Mas às vezes Deus dá esse tempo para nós. Né? Eu falo para ela assim, olha, até os fortes precisam de um tempo. Eu falo para ela, até os fortes precisam de um tempo, né? Parar um pouquinho, né? Falar sossegar, como eu falo cuiabano, sossegar um pouquinho, né? E Deus dá algumas coisas, faz acontecer algumas coisas para a gente parar. E muitas vezes as coisas saem do controle, você fala assim, é o diabo, é Satanás, que não sei o quê. Mas eu te falo, quem está no controle da sua vida? É Deus, é o diabo. Se as coisas não estão dando certo, é porque Deus quer te ensinar algo. Deus quer te ensinar algo. Então não fala que é o Satanás que está entrando na sua vida. Porque quem controla, quem tem o controle da sua vida é Deus. Então quando as coisas não estiverem bem, fala, Deus, tudo está no teu controle. Né? Eu creio que as coisas vão dar certo. O Senhor é o Deus da minha salvação. Eu exulto de alegria, mesmo diante dos problemas que eu tenho enfrentado. Agora é o final de ano, né? E a gente tem que refletir em tudo que a gente fez durante o ano. Ontem, na pregação da diaconisa, ela fez uma pergunta. Você já ganhou uma alma para Jesus? Aí eu fui lembrar, né? Fui lá em janeiro até aqui. Falei, opa, glória a Deus, eu ganhei 1, 2, 3. Glória a Deus. E eu fiquei tão feliz, mesmo se eu tivesse ganhado uma alma, eu fiquei tão feliz. Né? E você? Quantas vezes você falou do amor de Deus para as pessoas? Mesmo que elas não aceitaram, mas a semente foi plantada ali. Né? Igual a diaconisa Marilyn. Diaconisa já, né? A Marilyn contou o testemunho aqui que ela plantou uma semente no coração de uma amiga dela. E depois de 2 anos, o que veio? Eu me batizei, eu me converti. Então, assim, falar do amor de Deus é tão gratificante. Né? É tão assim satisfatório, porque você está falando de algo que você vive, não é algo que assim só de palavras. E muitas vezes as pessoas te perguntam, por que você é assim? Já me perguntaram, por que você é assim?
O que você tem? Eu falei, eu tenho um Deus que me guarda, um Deus que Ele me protege, um Deus que supre todas as minhas coisas. E a pessoa falou, eu quero esse Deus. Eu falei, opa, então vamos lá. Aceita Jesus? Aceito. Então, glória a Deus por mais uma vida. Amém? O versículo 19. É só uma reflexão. Eu sempre falo, é só uma reflexão, né? O que Deus ministrou hoje à tarde no meu coração. O versículo 19 fala assim: o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como o da corça e me faz andar alteiramente. Quem sabe o que é uma corça? É uma ave? É um mamífero? O senhor sabe, então fica ó, quietinho. E quando eu lia antigamente, né, eu falava, mas o que é essa corça, né? Que anda ligeiramente, né? E eu fui pesquisar. No final eu vou mostrar o que é essa corça. E eu fiquei encantada. É um ser, não vou falar, vou acabar falando, mas não vou falar. É um ser assim que você não dá nada por ela. Não dá. Mas ela é ligeira. Ela é ligeira. E ela vai atrás de água longe. E você tem ido atrás da fonte da água? Quem que é a nossa fonte da água? É Jesus. É o nosso Deus. Quando você está com sede, o que você faz? Você vai dormir? Você vai sair para esparecer a cabeça? Você vai conversar com o amigo ou você vai conversar com Deus? Deus, ele fala muito quando eu estou fazendo serviço de casa. O amor fala, para um pouco, que não sei o quê. Mas é nesses momentos que Deus fala comigo. Eu estou lavando vasilha, Deus fala comigo. Eu estou passando uma roupa, Deus fala comigo. Eu estou lá no banheiro, Deus fala comigo. Um dia eu estava lavando vasilha e o Senhor falou assim, para o que você está fazendo e vai orar para aquela pessoa. O nome dela é Andréia. Eu falei, mas por quê? Eu nem converso com ela. Vi ela uma vez, que é lá do serviço do meu esposo. Eu falei, tá bom, eu vou orar. E eu orei por ela e mandei um áudio de oração. Aí eu falei assim, Deus só mandou falando assim. E à noite ela falou, irmã Adriana, obrigada pela oração. Porque naquele momento que você orou por mim, eu estava passando por um turbilhão de coisa no meu serviço. Então, assim, no momento que Deus fala assim, ora, vai lá e para e ora. Ora por fulano, vai lá e ora. Eu confesso, assim, que eu não gostava de orar. No começo da minha conversão, faz 15 anos. O meu pastor falou assim, ora. Ah, pastor, eu não gosto de orar. Orar pra quê? Eu nem sei orar. Mas ele falou, você vai ver que um dia você vai gostar de orar. E hoje eu amo orar. Se deixar, eu oro, eu ministro, eu gosto de fazer muita coisa. Então, assim, o nosso hábito, a nossa rotina de buscar intimamente ao Senhor vai virando algo prazeroso, não vai virando algo pesado. No início você pode falar, mas é tão maçante ficar ali orando, eu nem sei o que falar com Deus, mas Deus ele vai colocando palavras na sua boca. Muitas vezes eu estou orando com as pessoas, eu falo, mas Deus, é isso mesmo? Aí eu termino de orar e falo, Deus, é isso mesmo? Ele é. Pergunta para ela, fulano, é isso? É isso, tudo que você falou, Deus confirmou, é isso que está acontecendo. Então isso é um hábito, é uma rotina que você tem com Deus. As coisas não vão acontecer assim num estralo. Eu falo assim que depois que a gente converte, parece que as coisas aí não é pior. Deus ele está ajeitando as coisas, ele está arrumando aquela casa bagunçada. Né? Vamos colocar de volta, né? Tirar o que não presta e colocar o que presta. Né? Colocar as coisas boas que é de mim. Né? Então, voltando à corça. A corça é um bicho assim que vocês vão ver que falar, eu não imaginava que era isso, não. Eu imaginava outra coisa. Mas eu sei que algumas pessoas imaginam a mesma coisa que eu imaginava. Coloca aí, pastor, fazendo um favor. Assim como a corça suspira pelas águas tranquilas, assim a minha alma é assim que alguns imaginavam, né? Ó grande Deus. Amém. Fecha a Bíblia. Irmãos, eu duvido que algum dia você não ouviu falar sobre esse animal corça, ou em qualquer lugar na igreja ou qualquer outro lugar, e você não imaginou que era um pássaro batendo as asinhas, chegando na areia, batendo as asinhas e indo para a praia, igual eu. E é sobre esse assunto que queríamos abordar hoje nesse vídeo, sobre a corça, um animal tão frágil, mas ao mesmo tempo tão espetacular. Já aproveita, já curte esse vídeo
já se inscreve no meu canal e ative o sininho para você receber aí mais notificações, mais vídeos. Então você já sabe como é que é, né? Segue esta vinheta. A corça ou corso é um mamífero artiodáctilo da família dos cervídeos que vivem na Europa, Ásia Menor e na região ao redor do Mar Cáspio, considerado várias vezes o maior mar do mundo. A corça é o menor cervídeo europeu, variando entre 95 a 135 centímetros de altura e pesando entre 18 e 29 quilos. A pelagem varia de cor e comprimento, sendo curta e avermelhada no verão e longa e marrom acinzentada no inverno. As galhadas são presentes somente nos machos. São curtas e pontiagudas, usadas na disputa por fêmeas durante a época da reprodução no verão. No outono, as galhadas caem para crescerem novamente na primavera. A média de vida de uma corça é de 8 a 14 anos no máximo. Esses mamíferos se alimentam de plantas, folhas e casca de árvores. São animais solitários que preferem realizar as suas atividades entre o nascer e o pôr do sol. A corça é um animal de olfato privilegiado, que lhe possibilita sentir o cheiro da água a quilômetros de distância e também a metros abaixo da terra. Em algumas regiões desérticas na África, o homem construiu empresas com quilômetros de aquedutos pela superfície terrestre, e as corças sedentas, ao sentirem o cheiro, correm por cima das tubulações em busca da água. A corça não apenas tem sede das águas, mas ela precisa para se proteger dos predadores, pois o seu cheiro atrai muitos deles. Então, essa sede que ela tem é a sua característica marcante. A água para ela é sobrevivência, refúgio e segurança. Não é à toa que na Bíblia a corça é citada algumas vezes. Vamos pegar a Bíblia e ler Salmos 42, versículo 1. Se você tiver a sua Bíblia, a minha versão é King James. Salmos 42, versículo 1. Assim como a corça anseia pelas águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Com certeza Davi tinha uma visão bem mais ampla da corça do que nós, pois ali nas regiões desérticas de Israel eram regiões também com bastante rios e lagos. Eu fico a pensar Davi nas caminhadas que ele teve com Deus ali no deserto. Ele certa vez deve ter avistado uma corça correndo em busca das águas. E com certeza, na conversa que ele teve com Deus ali naquele momento, ele deve ter escrito com esses salmos com tanta sede no coração. Ele falou: Senhor, assim como essa corça está correndo agora em direção a essas águas com tanta sede, assim agora nesse momento eu tenho essa sede por ti, Senhor. Em Abacuque também temos um versículo que fala sobre a corça. Mais uma vez aqui é mencionada a corça. Abacuque, capítulo 3, versículo 19. Deus é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça e me fará andar sobre as minhas alturas. Uma outra característica desse animal é que ele corre muito bem por lugares extremamente tortuosos e de difícil acesso, entre pedras e montanhas, lugares onde os seus predadores quase não conseguem ir. Então ela corre para as águas para matar a sua sede e se proteger, e também corre para lugares altos e tortuosos, onde também se protege. Em ambos os versículos, podemos observar que a corça somos nós, na nossa busca por Deus. Em meio às dificuldades da vida, buscamos águas vivas para o descanso das nossas almas. Ao mesmo tempo, as águas aqui representam a gloriosa presença do Espírito Santo, onde a gente vai em busca dessas águas e Ele mesmo nos enche e nos fortalece para que a gente possa prosseguir nesse caminho estreito, prosseguir nessas tribulações que estamos vivendo. Os nossos pés correm com mais força, correm com mais agilidade, quando buscamos refúgio e abrigo em Deus. Então, mais uma vez, a moto está passando. Então, mais uma vez, podemos aprender com esse animal que Deus criou, tão frágil, mas tão magnífico.
que precisamos buscar a Deus com fome e sede em nosso coração e ir correndo muito rápido em direção às águas do Espírito Santo. Sem buscar isso, sem beber essa água, poderemos ficar muito vulneráveis aos predadores que nos cercam nesse mundo, predadores que são os inimigos da nossa alma. Que o Senhor possa encher os nossos corações de fome e sede por Ele, assim como está escrito em Salmos 42:1, assim como a corça anseia pelas águas, que o nosso coração, que a nossa alma possa ansiar pelo nosso noivo, pelo nosso Jesus. Deus te abençoe. Amém. Viu que minuto de, vamos dizer assim, de sabedoria e de conhecimento, né? Algo que me chamou muita atenção, as características dela, né? O cheiro. Qual o cheiro que você está exalando, né? Será que é o cheiro da fé? É o cheiro do otimismo? É o cheiro do amor do Senhor? Que quando o inimigo sentia esse cheiro, ele falou, opa, ali eu não vou não. Porque aquela ali ou aquele é de oração, aquele busca o Pai, então eu nem vou tocar nele, nem vou tocar nela, porque ele exala um cheiro forte, que é de oração, que é de fé, de otimismo, que tudo vai dar certo, porque tem um Deus lá no céu, né? E a sede, né? O cheiro da água, né? Ele sente longe, né? E o seu olfato com Deus, como é que tá? Quando você precisa, sente sede do Senhor, né? O que você faz? Você vai buscar Ele de todo o teu coração, porque quando a gente está naquele, vamos dizer, no fundo do poço, a gente clama, a gente busca, a gente se descabela, fala, Deus, agora eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas quando a gente está bem, parece que aquele cheiro, aquela sede por Deus, cessa. Né? E a gente tem que ter esse cheiro e essa vontade de beber a água do Pai todos os dias, toda hora. Né? Não é só nos momentos difíceis. Nos momentos difíceis é muito fácil. A gente tá lá, né? Chora, a gente ora, a gente faz promessa, a gente faz tudo. Mas e depois que passa? Você cumpre essas promessas? O Senhor manda te perguntar. Aquelas promessas que você fez lá atrás, quando você estava lá no fundo do poço, você está cumprindo? Porque Deus, Ele não esquece. Não esquece de nenhuma oração que você faz. A palavra de Deus fala que lá em Gênesis, que o Senhor ele visitava o Adão todos os dias no virar da tarde. E o Senhor ele não é, ele é o mesmo Deus de ontem, de anteontem, de antigamente. Ele vem todos os dias te visitar. Eu falo assim que a gente marca um horário com Ele. E se você não for naquele horário com Ele, Ele vai lá, ó. Ei, Silvânia, cadê você? Ei, Elisete, cadê você? Não, eu estou terminando o serviço aqui, eu já vou. Passa a hora, passa o dia e você esqueceu da sua oração. Você esqueceu do momento de oração. Você esqueceu do momento da sua adoração, da sua entrega. Que possamos aprender com a corça, né? Ir lá para lugares altos. Onde é o lugar alto? É no seu lugar secreto com o Pai. Ali é o seu lugar alto. Porque ninguém vai poder tirar aquele momento com você. Eu falo que todos os cultos têm que ser diferentes em nossas vidas. Todas as palavras têm que ser diferentes. Porque o que vai valer a pena vir à igreja? Só por vir? Só por ouvir os louvores, ouvir quem está pregando, ouvir o irmão que veio ou que não veio? Então não venho. Desculpa estar falando isso, mas assim, você tem que vir adorar o Senhor. Vir agradecer a Ele. Ah, hoje é fulano que eu vou pregar, hoje eu não vou não. Ah, hoje é as meninas que vai cantar. Não, não vou não. Não vou, porque o culto não é para nós, o culto é para Deus. Você tem que aprender, eu tenho que aprender que o culto não é para mim. O culto é para Deus. É para Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Porque nem sempre durante a semana a gente tem esse tempo de parar para ouvir, de parar para orar, de parar para cantar. Deveríamos ter esse tempo sim, mas muitas vezes a gente não tem. Porque os dias estão muito corridos, né? E se a gente tivesse 48 horas, a gente não daria conta. Não daria conta dos nossos afazeres e nem daria 5 minutos todos os dias para o Senhor. Eu falo isso de experiência própria, porque Deus já tem puxado a minha orelha. Olha, você tem que parar um pouco,
né, para me ouvir, para me buscar, né, para eu falar com você. Muitas vezes a gente quer ser usada por Deus, mas não quer parar para Ele falar conosco. Muitas vezes Deus quer ministrar algo no teu coração, sozinho, só você e Deus. Não aqui só na igreja. Eu aprendi que durante a semana a gente vai enchendo. E quando chega no domingo ou no sábado ou um dia de culto, você se transborda. Muitas vezes a gente faz ao contrário. Domingo eu vou começar a me encher. Mas aí passa durante a semana você não se encheu. Aí chega no domingo e está vazio. Vamos encher de novo. E assim, a culpa não é de quem está aqui na frente, de você às vezes não sentir algo diferente. A culpa é minha, muitas vezes, de não ter buscado durante a semana. Então que possamos aprender com a Corsa, né? Ir ligeiramente aos pés do Senhor, ter aquela sede, aquela fome de estar na presença dEle, de buscar Ele todos os dias. Amém? Vamos colocar em pé? Eu falei que é só uma reflexão, né? Eu gosto muito de ministrar, de orar, né? E o amor fala assim, mas você é muito rápida, mas eu falo assim, eu gosto de orar. Hoje eu gosto de orar. Se antigamente, uns 10 anos atrás, falasse, vamos orar? Deus abençoe em nome de Jesus, amém, acabou. Era assim minha oração. Mas Deus ministrou isso no meu coração. Eu creio que cada um, Deus ministra de um jeito, usa de um jeito. Como que Deus te usa? Como que Deus te usa? E você tem usado esse instrumento que Deus tem colocado em tuas mãos? Você tem buscado mais e mais o Senhor? Eu fiquei sabendo que tem uma irmã aqui que tem buscado muito. E continue, irmã. Continue buscando mesmo ao Senhor. Não pare de buscar Ele. Pode colocar o louvor? Enquanto esse louvor ele vai tocando, eu quero que você feche os seus